O Alex, conta essa história aí do deputado Sanderson. Eu tenho aqui o vídeo dele trazendo a informação. Posso veicular o vídeo aqui, Alex Silva? Pode, claro, Pitoli. Pode trazer o vídeo sim, depois eu trago a informação completa por aqui também. Então bora ver. O Edson tá preparando aqui, aperta o play. Afinal de contas, tem pedido de impeachment já protocolado ali na Câmara dos Deputados. Quero ouvir, Edson. Olá, amigos. Aqui, deputado federal Sanderson, no plenário da Câmara, quando apresentei um pedido de abertura de processo de impeachment contra o atual presidente Lula da Silva. Porque no dia 23 de janeiro, num evento oficial lá na Argentina, ele como presidente do Brasil, numa fala oficial, pública, inclusive falando para autoridades estrangeiras, ele disse uma grande mentira, no sentido de que o Brasil, em 2016, vivenciou um golpe de Estado, dizendo que o impeachment de Dilma Rousseff fora um golpe de Estado. Uma mentira, algo abjeto, algo reprovável, e por isso encaminhei o pedido aqui para a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, receba esse pedido, que foi muito bem fundamentado, e o plenário da Câmara decida no interesse da nação brasileira. Não podemos aceitar um presidente que vai lá fora mentir a respeito da democracia brasileira. O processo de impeachment, lá em 2016, percorreu todos os requisitos legais, teve a participação da Câmara, do Senado, do STF, foi divulgado ao vivo para todo o Brasil, de modo que foi um processo rigorosamente legal e constitucional. Quando o atual presidente vai lá fora mentir, dizendo que houve um golpe de Estado, ele precisa ser responsabilizado por isso, e a responsabilização para esses casos é impeachment. Ele cometeu crime de responsabilidade, tem previsão na Constituição, tem previsão na lei específica, por isso deve ser processado por crime de responsabilidade, cuja pena é a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos de ocupar cargos públicos. Acompanhe então o nosso trabalho. O pedido já está tramitando na Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados, com pedido de que seja processado no menor tempo possível. Alex, complemente as informações trazidas pelo deputado do PL do Rio Grande do Sul, o Sanderson. Alex, por gentileza. Vamos lá então, Pitoli. Os deputados federais, o Biratã Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, e o Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, eles entraram com representações contra o Lula, Pitoli, ontem, após o Lula ter se referido ao processo de impeachment da Dilma como um golpe, melhor dizendo, em 2016. Conforme a gente já viu no vídeo, o Sanderson ele entrou com um pedido de impeachment do Lula na Câmara dos Deputados. Segundo o deputado-chefe do Executivo brasileiro, ele cometeu crime de responsabilidade ao alegar que houve um golpe em 2016, com a retirada da Dilma do poder. O parlamentar disse, conforme a gente pôde ver no vídeo, ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, Lula atenta contra os poderes, Câmara e Senado, bem como contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de impeachment pela flagrante prática de crime de responsabilidade. Além do Sanderson, Pitoli, quem também entrou com uma representação foi o Kim Kataguiri. Ele entrou com uma representação na Advocacia Geral da União, na AGU, por meio da Procuradoria de Defesa da Democracia, para que o presidente seja responsabilizado por propagar campanha de desinformação. Na representação, o Kim disse que o presidente da República está deliberadamente propagando desinformações a respeito de um fato histórico e do funcionamento das instituições democráticas e do arcabouço constitucional. Ele ainda complementa dizendo que, deste modo, considerando a notória desinformação veiculada pelo presidente da República, requer a Vossa Excelência que determine que a Procuradoria Nacional de União da Defesa da Democracia inicie o procedimento judicial em desfavor do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de responsabilizá-lo por seus graves atos. No caso, o Lula, ele fez a sua primeira viagem internacional à Argentina nesta semana, e durante uma entrevista coletiva, durante um pronunciamento, o Lula acabou se referindo ao Temer como golpista e dizendo que a Dilma acabou sofrendo um golpe quando ocorreu o processo de impeachment em 2016. Essas informações foram trazidas aqui pelo portal da CNN, viu, Pitoli? Obrigado, Alex. Borgô, o mesmo Lula que, segundo Jaime Lerner e Roberto Marinho,
mentia com relação ao número de crianças famintas no Brasil, crianças de rua no Brasil. Este é presidente da República e representando o país no CELAC, agora na Argentina, também decide mentir descaradamente. Lula é mentiroso nesse sentido e ninguém duvida disso. Ele mentiu sobre as crianças e mente sobre o golpe. Entretanto, esta mentira pode trazer consequências em função do momento. Ele chamou assim ministros que hoje o acompanha de golpistas, porque em 2016 votaram pelo impeachment da Dilma. Enfim, eu acho que ele arrumou uma grande confusão, Bogô. Eu acredito que não, porque o Lula, há décadas, ele é tratado como inimputável, né? Ele é tratado como uma pessoa que ele está isenta de pena, de responsabilização. Ele fala o que ele quer, por muito menos tem meios de comunicação sendo processado. Digo muito menos porque ele é o presidente da República. Quando ele fala uma besteira dessa, é gravíssimo. Mas por muito menos tem gente com perfil bloqueado, processado, preso, enfim. Mas ele, infelizmente, ele é tratado como um ser inimputável. Só que as consequências dessa fala dele são gravíssimas. Por exemplo, se o Temer é golpista, os atos do Temer são ali subsequentes a um golpe, como disse o Lula, e um dos atos do Temer foi nomear o ministro Alexandre de Moraes. Então, qual que é a validade do ministro Alexandre de Moraes no cargo se ele foi nomeado por um golpista, como disse o Lula? Outro fato, quem presidiu o processo, quando o Senado Federal recebe o processo de impeachment, quem preside o processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que à época era o ministro Ricardo Lewandowski. Então nós também podemos entender com essa fala do Lula que o presidente do Supremo à época, o ministro Ricardo Lewandowski, ele foi um golpista? Então, olha a gravidade do que esse senhor disse para outros países. Ele é um bravateiro, ele gosta de bravatas, ele gosta de fomentar as narrativas. Há também uma intenção de fugir do foco, primeiro porque a política econômica do poste que ele colocou lá do Haddad é um desastre. Aliás, nem tem política econômica. Temos problemas sérios. Tem sim, perdão te corrigir. Não consumir produtos de empresas de direita, que os proprietários são de direita. É a política econômica do Haddad. Você imagina se parte da população começar também nessa linha, parte que contribui, que produz, que trabalha, que gasta, se também falar, a gente vai entrar nessa linha. Mas se fizer isso, é capaz de ser taxado como antidemocráticos. A fala do presidente Lula, em que ele chama o ex-presidente Michel Temer de golpista, vocês se lembram, nós mostramos aqui, aconteceu lá no Uruguai, numa visita ao país vizinho e ao lado do presidente Lacalle Pou, né? Repercutiu muito entre parlamentares de oposição ao governo Lula. Nós promovemos aqui na CNN um painel que contou com a presença do deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil. Ele disse que protocolou uma representação na Advocacia Geral da União contra Lula pelo que ele chama de desinformação. Vejam que a matéria está no nosso portal. E agora nós vamos mostrar para vocês também as redes sociais de Kim Kataguiri, em que ele escreve que o pedido será um teste crucial para o chamado Ministério da Verdade. Ele faz aí uma referência àquele órgão criado pelo governo Lula na Advocacia Geral da União. E conclui, abre aspas, veremos se a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia realmente cumprirá sua função de combater as notícias falsas, ou se será apenas utilizada como mecanismo para perseguir adversários políticos. Já o deputado Biratã Sanderson, do PL, afirmou que entrou com um pedido de impeachment contra Lula pela fala. Vejam só, ele escreveu, abre aspas, discurso mentiroso de Lula, afirmando que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado, rendeu-lhe o primeiro pedido de impeachment, cuja solicitação já foi por mim apresentada na Câmara, fecha aspas, para o deputado do partido de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, minha gente, é claro, o governo Lula segue trabalhando para ocupar espaços ainda ocupados por integrantes do governo Bolsonaro, que terminou no dia 31 de dezembro.